que tem 3 livros de Enoque, mas o primeiro, que é o mais fidedigno, vamos dizer, que inclusive faz parte da Bíblia Etíope, né? Do cânon da Bíblia Etíope, ali é considerado um livro canônico, né? Foi escrito nesse período, tá? Entre o Segundo Templo e a vinda de Jesus, junto com vários outros livros, inclusive foi encontrado, né, nos pergaminhos do Mar Morto, assim, tem como traçar, vamos dizer, a veracidade dele arqueologicamente, né? Com vários outros textos bíblicos que também muita gente fala, a Bíblia é mentira, né? Não existe. Daí encontraram, certo, por exemplo, você vai lá em Jerusalém, tem um museu lá, que eu fui, e você vê, tem a sala do pergaminho do livro de Isaías. Você tem o livro de Isaías inteiro ali, que está preservado ipsis literis, assim, né? Então, você comprova a veracidade da Bíblia, a historicidade da Bíblia. E o livro de Enoque é um desses livros, apesar de não estar no corpo, né, canônico, nem da Igreja Católica, nem da Bíblia protestante, mas ele é um livro que as pessoas, na época de Jesus, conheciam. Inclusive, né, Pedro cita, numa carta, 2 Pedro, ele cita o livro de Enoque. Judas, na carta de Judas, cita o livro de Enoque. E mesmo Jesus, né? Quando você lê, quando você conhece o livro de Enoque, em todas aquelas passagens, por exemplo, né, do endemoniado, né, do Gerazeno, você vê que aquilo ali é linguagem típica do livro de Enoque, tá? Inclusive, alguns teólogos dizem que como o livro de Enoque é muito messiânico, né, na própria leitura do livro de Enoque fica muito claro Jesus, né? Já fica tipificado Jesus, que alguns judeus tiveram dificuldade, né, em inclusive promover o livro de Enoque, porque reforçava, né, que Jesus é o Messias. Mas enfim, então voltando à questão... Só uma pergunta, Felipe, para você tomando até uma aguinha aí, sobre a questão do livro de Enoque não ter sido colocado, anexado à Bíblia. Uhum. Por quê? Então, tem algumas teses, né? De novo, ele está anexado na Bíblia Etíope, né? Na Etíope, na católica, na cristã, na evangélica? Não, porque isso, inclusive o que a gente chama do período patrístico, que são logo os pais da igreja, né? Que é no primeiro século, segundo século, aqueles que seguiram os apóstolos, né? Eles todos fazem referência ao livro de Enoque, né? Por exemplo, Irineu, né? São Cristóssimos. Tem vários escritos da igreja primitiva que levam em conta, né? Agora, aí a gente entra na questão de quando foram feitos os concílios, né? Você tem concílio de Nicéia, e daí que foram fazer, vamos dizer, essa compilação dos livros que deveriam entrar na Bíblia, né? Que acabaram deixando de fora o livro de Enoque. Uma das teses é exatamente por não querer entrar nessa temática, né, de anjos e de anjos coabitando com mulheres e de gigantes. Mas, de novo, se você ler a Bíblia trata disso, né, o tempo inteiro. Fala dos gigantes. Inclusive a conquista, por exemplo, da Terra Prometida, né, Israel deveria o quê? Aniquilar as tribos dos gigantes, que é uma coisa que muita gente às vezes critica a Bíblia, porque fala, nossa, que Deus genocida, Deus mandava lá, né, eles conquistarem a terra aí e aniquilar aquela semente, porque se você entende na referência de que havia uma corrupção genética naquela população, você entende que, na verdade, não era porque era um outro povo, uma outra cultura, não. Porque aqueles seres, eles, na verdade, eram bastardos. Eles não deveriam... Eles estão fora da criação de Deus, tá? Inclusive, quando a gente entende, né, biblicamente, demônio, são os espíritos desencarnados desses seres, tá? Então, são coisas diferentes. Anjos caídos são criados por Deus. Os gigantes não foram criados por Deus, eles são essa descendência, vamos dizer, miscigenada entre homens e anjos. E os espíritos, quando eles morriam, né, quando esses seres morriam, esses gigantes morriam,
né, eles ficavam vagando, como a gente lê, que eles ficavam vagando. Eles não tinham nem lugar para ir, porque eles eram uma mistura, tá? Eles ficavam aqui na Terra buscando algum corpo para se incorporar, para se conseguir ter prazer, vamos dizer assim, né? Sugar aquela energia de uma pessoa que está com a sua espiritualidade não trabalhada. Pode ser dessa forma. Qualquer pessoa, na verdade, né? Porque quando a gente lê no livro de Enoque... Então, vamos voltar, eu vou continuar lendo um pouco mais só para a gente entender, né? Felipe, mas a questão também de Davi tem as passagens, né? Porque quando... Davi, Golias... Golias seria também... Golias era um gigante. Era um gigante. A Bíblia, a gente lê que eram essas tribos, eles falavam os... Refaíms é uma das palavras que no original quer dizer quase que mortos-vivos, assim, como se não tendo o espírito divino. E aí você tem todas as outras tribos, né, que faziam parte desses seres, né, os Anaquins, Izumins. Isso que eu ia falar, porque o rei, antes de Davi, que era o pai de Jonas, Saul, ele pega esses seres... E ele amarra o pé dele, deixa ali numa manifestação. E Samuel fala que não, não era para trazer para dentro do palácio esses espíritos malignos. Não é nem espírito, era porque tudo deles era contaminado. E não só, claro, que a própria existência deles já era uma violação de uma ordem de Deus, mas as práticas espirituais que eles faziam, né, eles que introduziram toda essa corrupção espiritual, vamos dizer, de sacrifício humano, de beber sangue, tá? Então, outro motivo que Deus exigia que as tribos, o povo de Israel invadisse aquele território, é muito profundo, porque tem uma coisa também de territorialidade espiritual, tá? Que muita gente não entende, mas a Bíblia trata territórios físicos como territorialidade espiritual. Quando a gente lê o livro de Daniel, né, que ele fala que ele jejuou pelos os 21 dias, e aí um anjo, Gabriel, vem e fala, olha, o príncipe da Pérsia estava se opondo a mim. Eu já tinha, desde o primeiro momento que você começou a orar, eu já ia vir, mas eu fui impedido por uma potestade que ele chama de príncipe da Pérsia. E que aí Deus precisou mandar Miguel ir combater esse ser para que Gabriel fosse ter acesso a Daniel, ao profeta Daniel. Então, a gente entende que o mundo espiritual também tem territorialidade. Enfim, é muita coisa. Complexo. Mas o que você falou do príncipe seria Lúcifer, então? Não. Não é Lúcifer. Que é o anjo caído, não? Não, você tem uma hierarquia... São vários, né? São vários, Você tem uma hierarquia espiritual, você tem vários outros, vamos dizer... da mesma forma como você tem uma hierarquia celestial, né? De vários seres e várias classes de seres que servem a Deus, você tem também vários outros seres, porque a Bíblia diz que o quê? 1/3... Quando houve essa rebelião no céu, essa rebelião original de Lúcifer, né? Ele levou 1/3 dos anjos com ele, entendeu? Então você tem aí vamos dizer, uma falange desses seres, e você tem livros de demonologia, por exemplo, onde você tem citados esses, né? Quem são como se fossem os generais, os coronéis, os capitães, entendeu? Você tem uma hierarquia espiritual também, né? Tá. Então, ele continua falando aqui, né? Ele fala assim... Então, assim, a primeira coisa foi os anjos, como a gente lê lá em Pedro, que eles saíram do seu estado original, eles ultrapassaram essa barreira, vamos dizer assim, de quererem, de sair do seu espaço próprio que Deus criou para eles, para se manifestarem aqui na Terra e quererem ter descendência, vamos dizer assim. Esse é o primeiro pecado. Agora, o que veio após isso? Eles começaram a ensinar tecnologia proibida para a humanidade, tá? Então, né, aqui no continuação de Enoque fala assim, e esses anjos ensinaram encantamentos e feitiços e o uso de raízes, né, no sentido de quase de medicina, né, porque tudo que a gente tem da medicina hoje vem de princípios ativos de plantas, né, de minerais. Então, e fizeram com que a humanidade ficasse, vamos dizer, familiarizada com essas plantas. E as mulheres começaram a engravidar, e elas deram luz a grandes gigantes que tinham a altura de 3.000
cúbitos, né? Que é aqui a medida da época. Enfim, esses gigantes consumiram todo o trabalho do homem. Tudo que o homem produzia, eles eram enormes, então eles consumiam, né? Tinha uma questão de econômica aí, Sim. tá? E quando os homens não mais podiam sustentá-los, os gigantes se tornaram contra eles e começaram a devorar a humanidade. Então a gente começa a ver o princípio de canibalismo. Tudo isso vem do quê? A origem disso vem... Então quando você fala canibalismo, onde que o homem aprendeu a comer homem? Tudo isso a gente pode traçar de volta a essa origem. E continua aqui. E eles começaram a pecar também contra as aves e contra as bestas do campo, e contra os répteis e peixes, e começaram a devorar a carne de uns aos outros, dos próprios gigantes. Os gigantes começaram a devorar os próprios gigantes também. E começaram a beber sangue. Então também toda essa mitologia que a gente tem a respeito de vampirismo retorna a início, porque na Bíblia Deus proíbe tacitamente tomar sangue, fala que a vida está no sangue. Então, né, toda a tradição judaica de kasher é o quê? Você sacrificar o animal e drenar o sangue dele para que você não coma o sangue junto com a carne, né? Porque fala que o sangue, a vida está no sangue, né? Então eles começaram a beber sangue e diz que a terra começou a terra, como se fosse a criação, a prestar acusação contra esses foras da lei. Tá? Então tem tanta implicação aqui, cara. Continua falando assim: e Azazel, que era um desses anjos, ensinou os homens a fazer espadas e facas e escudos e fazer couraças, né, como se fossem armaduras, e ensinou a eles a respeito dos metais da terra e a arte de trabalhá-los, metalurgia, e de fazer braceletes, ornamentos, e o uso de antinomianismo, que é basicamente tudo que a gnose é hoje, é o que é contra a lei divina, tá? E também, o que mais que ele ensinou? O embelezamento dos olhos femininos, né? Na questão de cosmética, para seduzir, todos os tipos de pedras preciosas. Começou a ensinar o homem sobre mineração também. E havia uma grande impiedade, e eles se afastaram de Deus e cometeram fornicação, e eles, a humanidade, foram levados ao pecado e começaram a se corromper em todos os seus caminhos. Tá? Continua, fala, o Semiasa, né, ensinou a eles feitiços. Então, também toda a questão do ocultismo, tá? Aí ele vai falar aqui, ó, feitiços e o uso de raízes. Então, toda a questão alucinógena, que a gente fala, pô, como que o homem descobriu? Se você for ver, por exemplo, como a ayahuasca é feita, você precisa de duas plantas completamente diferentes. Da onde que veio esse conhecimento? De você ver na mata uma planta e você falar, para eu criar uma molécula de DMT, eu tenho que usar uma outra planta que é completamente diferente, um cipó, e misturar isso. Da onde que veio essa tecnologia, né? Aí fala, Armaros, que é outro anjo, ensinou... ele fala que counter spells, né? Que são, vamos dizer, para liberar os feitiços. Então, como se fosse um ensinou feitiço, outro como você rebater o feitiço. Baraquiel ensinou astrologia. Cocabel ensinou as constelações. Ezequiel, o conhecimento das nuvens para fazer adivinhação. Tudo isso tipos de, vamos dizer, oráculos, né? Então, tem gente que faz oráculo também e usa a nuvem como leitura de nuvem, né, para tentar saber do futuro e tal. Araquiel, os sinais da terra. Samziel, os sinais do sol. Sariel, o caminho da lua, né, como se fosse assim, o padrão da lua. E conforme os homens perenciam, eles começaram a clamar, e o seu clamor chegou até os céus. E então a gente lê, né, isso paralelo quando a gente vai lendo com o Gênesis, que o dilúvio, né, que é o primeiro julgamento da terra, não foi simplesmente da humanidade, mas foi uma limpeza étnica e, vamos dizer, biológica. Deus estava limpando toda a criação, porque ela estava tão corrompida. A gente leu que eles começaram a pecar contra os animais também, aves, né? Então,
toda na mitologia antiga, quando a gente vê aqueles híbridos, né? Aquelas quimeras, mistura de... não só de homem com animal, mas entre animais. Você fala, de onde que vem essas ideias, né? Então, tudo isso retorna a esse momento no mundo pré-diluviano. E o homem querer saber mais que Deus também, as adivinhações que ele falou dos oráculos. Sim, é exato, né? Esse antinomianismo do que eu não dependo mais de Deus, eu não busco mais Deus para me dar sabedoria, para me dar direção. Eu começo vamos dizer, eu abdico de qualquer relação com Deus e agora eu vou querer fazer o meu caminho plano do ocultismo. em rebelião. E claro, né, o homem tem a limitação de você... Mas todo mundo quer saber o futuro, todo mundo quer saber o que vai acontecer, onde que eu vou investir, o que, né? Trazendo para os dias de hoje, né? Mas a paz está em Deus. É óbvio, mas então, por isso que as pessoas lançam mão do ocultismo. Mas o que é importante a gente traçar é que que todas essas artes... que, de certa forma, a gente pode chamar de tecnologia também, porque o quê? Tecnologia é o quê? É um processo, uma metodologia para você chegar num resultado, né? É um grupo de conhecimento que você aplica para chegar num resultado. Pode ser material, pode ser uma tecnologia física, mas pode ser uma tecnologia espiritual. Então, isso foi ensinado por esses anjos caídos à humanidade, tá? Por isso que a Bíblia toda, novamente, também proíbe, né, um cristão, alguém que crê em Deus, de você lançar a mão desse tipo de coisa para querer manipular a realidade, né? Querer exercer poder sobre outras pessoas, convencer outras pessoas, né? Manipular pessoas, como você lê, né? Tem poste, trago teu amor em 5 dias. Você sabe se a pessoa quer estar com você? Se eu fizer isso, eu vou estar violando o livre-arbítrio dela, eu vou estar escravizando essa pessoa, eu vou estar impondo a minha vontade sobre um outro ser livre. Então, isso viola o quê? O princípio de amar a Deus sobre todas as coisas, é o mal próximo como a ti mesmo. Eu não posso querer escravizar alguém, impor a minha vontade, seja de que forma for, entendeu? Você está sobressaindo dentro do seu ego. Exato. Que aí não é amor. Que Jesus Cristo vem pegar o amor acima de tudo. Exatamente. Então, qual que é o lema do satanismo? Faz o que tu queres porque tu é da lei. Exatamente é o quê? Não, é a minha vontade sobre a tua vontade, né? Não é te respeitar como um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Não, eu quero impor a minha vontade sobre a tua vontade e vou lançar a mão de qualquer artifício para, né, te manipular ou impor a força mesmo, né? Te escravizar. Enfim...